paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, reunidos em nome do Senhor Jesus, para juntos servir ao Senhor e para estudarmos a lição 8 da nossa escola bíblica dominical, que tem como título a Teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Neste momento, convido você para fazermos uma oração, pedir que o Senhor nos dirija esta noite. Querido e amado Deus, nosso Senhor, em nome de Jesus, nos reunimos aqui para juntos louvar e bendizer o teu santo nome e estudar a sua palavra. Meu Deus, nos dê sabedoria e entendimento para ministrar esta aula. Abençoe também os que irão nos assistir, para que eles possam também entender o conteúdo desta lição e serem edificados na fé. Senhor, recebe o nosso culto, toma a direção deste trabalho, fica conosco esta noite, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 77 da nossa harpa. Glória a Deus, guarda-o contado. Vou passar aqui para minha esposa Márcia e minha filha Fernanda, que estarão louvando a Deus. Senhor, para os irmãos que estão nos assistindo nesta noite, que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um. Vamos louvar a Deus com o hino de número 77. Queres nesse mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre qual o mutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Nesse mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão e ter sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contato com o Supremo Ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres nesse mundo todo o mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá,
sempre alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Eu quero cumprimentar todos os irmãos que estão nos assistindo nesse momento. Meu amigo pastor Geazi e a irmã Raquel, casal abençoado que estão nos assistindo lá de Osasco. Deus abençoe. Irmão Luciano Almeida, irmã Ana Paula Santiago e a irmã Ana Alves de Oliveira, lá de Osasco também. Deus abençoe todos os irmãos que estão conosco. A irmã Fernanda também vai estar louvando ao Senhor com o hino. E logo a seguir nós estaremos indo para a nossa lição. São os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Maravilha. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos ao estudo da nossa lição de número 8 da nossa escola dominical, que tem como título A Teologia de Zofar. A Teologia de Zofar, e tem uma pergunta aí. Os justos passam por tribulação? É uma pergunta que nós vamos responder. O justo não passa por tribulação?
Nosso texto áureo está em Jó capítulo 11, versículo 18. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. A nossa verdade prática. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Leitura bíblica em classe, Jó capítulo 11, versículos 1 ao 10, e o capítulo 20, versículos 1 ao 10. São 20 versículos que nós vamos ler na palavra de Deus esta noite, nesta lição. Eu vou ler um versículo e a minha esposa leu o seguinte. Jó capítulo 11, versículo 1. Então respondeu Zofá, o Naamatita, e disse: Porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti. E te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltipla em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti, menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é aquela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar, ou juntar, quem o impedirá? Então respondeu Zofá, o Naamatita, e disse: Visto que os meus pensamentos me fazem responder, e eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, O júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, Como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viram dirão: onde está? como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Graças a Deus. Meus irmãos, vimos aí o texto bíblico, os dois discursos de Zofá, um dos amigos de Jó. Nós, na lição passada, vamos relembrar aqui rapidamente, nós estudamos os 3 discursos de Bildade, o suíta, que era o segundo amigo de Jó a discursar. E Bildade fez um contraste entre o Deus justo e santo e as imperfeições do ser humano. Bildade também mostrou, na sua opinião, que o pecado seria a quebra da moralidade tradicional, que ele acreditava ser correta, e ele disse que os sofrimentos de Jó teriam ocorrido porque Jó e os seus filhos teriam pecado. E, continuando aqui, só um momento. Bildade também, por último, ele fez um contraste entre o pecado e a majestade de Deus, insinuando que Deus é um Deus onipotente, porém ausente do mundo. E hoje, na lição de número 8, nós vamos ver o discurso, ou os discursos do terceiro amigo de Jó a falar, que foi Zofá, o Naamatita. Nos capítulos 11 e 20 de Jó estão registrados esses 2 discursos.
Zofá, o Naamatita, nós temos poucas informações sobre ele. A Bíblia diz apenas que ele era o Naamatita. Então, subentende-se que ele era de Naamá. Porém, nós também não sabemos onde fica ou onde ficava Naamá. Os estudiosos dizem apenas que ficava na região da atual Arábia Saudita, mas não se tem mais informações sobre Naamá ou sobre Zofá. O discurso de Zofá, ele é mais duro e impiedoso nas acusações contra Jó. Diferente dos seus 2 amigos, que fizeram 3 discursos, Zofá fez apenas 2, nos capítulos 11 e 20 do livro de Jó. Porém, esses discursos foram suficientes para derramar todo o seu ressentimento contra Jó. Zofá insiste na tese dos seus amigos de que o justo não passa por tribulação. Porém, nós sabemos que isso é uma falácia. O próprio exemplo de Jó é uma prova de que os justos também passam por tribulação. Zofá também acusa Jó de se levantar contra a sabedoria divina e o aconselha a voltar-se para Deus através de arrependimento e conversão. E aí os irmãos devem estar se perguntando, mas não é correto voltar-se para Deus através de arrependimento e conversão? Sim, porém o que ele estava sugerindo para Jó, nós vamos ver no ponto 2, era arrependimento e conversão com base em rituais legalistas, em obediência a uma série de regras e tal. É algo assim como os legalistas e os judaizantes fazem. Então não tem nada a ver com o arrependimento bíblico. Por último, nós vamos ver que a teologia de Zofá, ela é chamada de deísmo. Esta teologia afirma a existência de Deus, porém, eles creem que Deus criou o mundo e se afastou dele. Que Deus também não interfere no funcionamento do universo e também não se interessa em se relacionar com o ser humano. Esse pensamento ele se divulgou entre os séculos 17 e 18, 18 e 19, perdão. E Zofá, é importante que a gente estude um pouco sobre esse pensamento de Zofá, porque ele ainda está sendo divulgado atualmente. Muitas pessoas ainda pensam como ele. O ponto 1 da nossa lição: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. É importante, irmãos, deixar claro para os irmãos que o que nós vamos afirmar aqui no ponto 1 é a opinião de Zofá, não é a teologia bíblica, não é o que a Bíblia afirma, é o que Zofá pensava. Zofá, ele dizia que Deus é grande e sábio. Segundo o seu pensamento, os sofrimentos de Jó faziam parte de um sábio julgamento da parte de Deus. E de forma agressiva, sem nenhuma compaixão, Zofá chamou Jó de mentiroso, conforme nós vimos aí na leitura bíblica. Ele disse também que Jó se comportava como um animal irracional, ou como um jumento, pois não estaria aceitando a sábia punição de Deus. Quando nós lemos os capítulos 11 e 20 do livro de Jó, nós vamos encontrar palavras muito duras de Zofá contra Jó. Na opinião de Zofá, Jó estava sendo punido por Deus de forma sábia. E ao reclamar do sofrimento, Jó não estaria aceitando a punição de Deus. Então, irmãos, é algo complicado, agressivo contra um servo de Deus. Jó estava passando por um sofrimento terrível, mas não era punição de Deus. De fato, Deus é grande, Deus é sábio, e nós, muitas vezes, não entendemos as suas ações. Não adianta nós querermos entender a Deus. Nem tudo que acontece em nossa vida, Deus vai explicar aqui na terra. Muitas coisas nós só vamos entender no céu. Pedro, certa vez, Jesus foi lavar os pés dele e ele não entendeu aquela ação de Jesus e disse: Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Porque o lavar os pés era uma ação de um servo para com o seu senhor ou para com os visitantes
amigos do seu Senhor. Então, na opinião de Pedro, não faria sentido Jesus, sendo Senhor e Mestre, lavar os pés dos discípulos. Mas Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. E aí Pedro, impulsivo como sempre, disse: Senhor, se é assim, então não lava somente os pés, não, lava também o corpo e a cabeça. E Jesus disse: não, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então não há necessidade de lavar, a não ser os pés. Continuando, Jesus disse: o que eu faço, tu não entenderás agora, entenderás depois. Então, muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, nós não vamos entender de imediato, vamos entender depois. Porém, o que Bildad, Zofar estava falando aqui, é que Deus estava punindo Jó pelos seus pecados de forma sábia, e Jó, como um animal, como um jumento teimoso, não estaria aceitando. Imagine você, irmão, você está doente na sua casa, de uma chaga, que Deus te guarde de uma coisa dessa. Uma pessoa que perdeu os seus filhos, seus 10 filhos num único dia, sua esposa blasfemou, e aí chegam os seus amigos para te consolar e diz: não, você está sendo punido por Deus, Deus é sábio, sabe o que está fazendo. E você está sendo um irracional. E quando Jó se defendia, dizendo: gente, eu não pequei, eu tenho minha consciência limpa. O Zofar disse assim: você é um mentiroso. Então acusou ele de forma agressiva. Mas, irmãos, não era verdade que Jó estava sendo punido por Deus, por seus próprios pecados. Porque Deus, o próprio Deus, havia dado testemunho da integridade de Jó. Deus chegou para Satanás e disse: observaste tu o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Deus, que conhece os corações, que conhece todos os mistérios, afirmou que Jó era justo. Claro que Jó não era uma pessoa sem pecado, ele tinha culpa sim. Jó era um pecador, porém não era por causa dos seus pecados que ele estava sofrendo aquilo. Cada sofrimento, irmãos, tem lá a sua causa. E quando nós generalizamos, nós cometemos injustiça. Também, na opinião de Zofar, Deus não é indiferente à ação do ímpio. Jó havia defendido a sua inocência diante dos seus amigos. E ele afirmou mais de uma vez, que desejava debater com Deus, para que, se porventura ele houvesse pecado, Deus os apontasse, Deus dissesse o pecado, e para que ele se arrependesse. Então Zofar entendeu que Jó estaria se declarando puro e sem culpa, e que se Deus viesse debater com Jó, Deus revelaria os seus pecados e, claro, Jó seria condenado. Mas, irmãos, primeiro, Jó nunca disse que ele não tinha culpa. Ele nunca disse assim: eu sou puro e sem culpa. Ele não disse isso. O que ele disse: eu quero debater com Deus para que ele aponte os eventuais pecados que eu tenha cometido. Isso não é errado. Imagine você falar para Deus assim: Senhor, se eu estou em pecado, por favor, me revele para que eu me arrependa deles. Isso é correto, você fazer isso. Aliás, nas nossas orações, nós sempre devemos fazer isso. Senhor, se eu pequei contra ti, mostra-me o meu pecado para que eu me arrependa. Todos nós somos falhos. Todos nós cometemos pecados. O apóstolo João diz que se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. E está fazendo Deus mentiroso. Ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, mentimos e a verdade não está em nós. E fazemo-lo mentiroso. Esse lo se refere a Deus. Então, estamos dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus diz que todos pecaram. Agora, nós não podemos viver na prática do pecado. O pecado na vida do crente, ele sempre tem que ser um acidente de percurso, uma falha. Não é que você vai viver no pecado banalizando a graça de Deus. Nós não podemos confundir a liberdade cristã com libertinagem. Infelizmente, tem gente barateando a graça de Deus e achando que porque nós estamos na graça, podemos cometer qualquer coisa. Não.
A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então é importante, irmãos, que nós tenhamos esta concepção. Então, Deus não é indiferente à ação do ímpio, diz Zofar. Realmente, Deus não, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. O apóstolo Pedro diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem haveremos de prestar contas. Então, não pense que ninguém se esconde da presença de Deus. Não. O profeta Jonas, ele quis fugir da presença do Senhor. Deus mandou ele ir para Nínive e ele pegou um navio para Tarsis, e diz a Bíblia assim, para fugir de diante da presença do Senhor. Então é impossível alguém fugir da presença do Senhor. É por isso que nós dizemos que Deus é onipresente. É porque a sua presença está em todos os lugares. Não existe lugar no universo em que Deus não esteja. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onipresente. Então, o salmista, no Salmo 139, ele afirma isso. Ele diz assim, para onde me irei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. E se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, até lá a tua mão irá me alcançar. Então não tente fugir da presença de Deus, porque em qualquer lugar Deus está te vendo. Então, na opinião de Zofar, Deus não é indiferente à ação do ímpio. Realmente, nesse ponto ele estava certo. Ele só estava errado quando queria chamar Jó de ímpio, a quem Deus chamou de justo. Tolos se passando por sábios. Jó reagiu com ironia às declarações dos seus amigos, que de forma arrogante se achavam os detentores do saber. Para Jó, isso não passava de charlatanismo. Vejam o que Jó diz. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Quando nós somos julgados, irmãos, pelos homens, acusados injustamente, nós devemos descansar no Senhor, pois Ele é onisciente, Ele conhece todos os mistérios, Ele conhece as intenções dos corações, Ele sonda o profundo do nosso ser e Ele fará justiça. É Deus que nos justifica. Então, quando alguém nos acusar, lembre-se, é Deus quem nos justifica. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos capítulo 8, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Se alguém acusou você, e você tem a sua consciência tranquila, deixa tudo na mão de Deus. Não tente se vingar, se defender. Não, calma. Fique tranquilo, irmãos. Você está num cargo, servindo a Deus, fazendo tudo direitinho e alguém te acusando. Você é isso, você é aquilo. Irmãos, é para o Senhor que nós trabalhamos. É para Deus. O nosso compromisso é com Deus. Evidentemente, nós devemos obedecer às nossas lideranças na igreja. Nós devemos obedecer os nossos pastores, é bíblico. O autor da Epístola aos Hebreus diz assim, obedecei aos vossos pastores, porque eles velam por vossas almas como quem hão de dar contas por ela, para que eles façam isso com alegria e não gemendo. Então, nós devemos obedecer e nos submeter aos nossos pastores, aos nossos líderes. Porém, irmãos, é para o Senhor que nós trabalhamos. Paulo disse, porventura eu persuado a homens, ou eu tento agradar a homens? Não, é a Deus que nós temos que agradar. É para Ele que nós trabalhamos. É com Ele o nosso compromisso. Então, se alguém te tira de um cargo, fique tranquilo, irmão. É para o Senhor. Quando Deus te chama para um cargo, é com Ele. Ele é o seu patrão. Ele é o seu Senhor. Se alguém se atravessar na frente, é com Deus que ele vai se ver. Não se preocupe. Alguém está te acusando, você tem a sua consciência limpa diante de Deus, fique tranquilo, descanse em paz. Eu acho lindo a atitude de Davi. Davi foi ungido rei de Israel antes de Saul morrer. Saul ainda era o rei. E Deus mandou Samuel ir ungir Davi como rei. E Davi foi ungido, era o menor entre os irmãos, estava trabalhando. Seus irmãos estavam em casa, numa hora daquela, fazendo não sei o quê. 3 mais velhos lá, e Samuel chegou
E Samuel era um homem muito respeitado naquela época. Ele era sacerdote, juiz e profeta. Então, quando ele chegava num lugar, todo mundo já tremia, porque ele era um homem de Deus. E quando ele veio na casa de Jessé, Jessé já ficou meio atemorizado. Puxa, o que será que o profeta quer na minha casa, Samuel? Samuel disse, não se preocupe, eu vim sacrificar ao Senhor. E chegando em casa, quando entraram, Samuel contou que Deus tinha mandado ungir um de seus filhos como rei. E aí, quando Samuel viu Eliabe, disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. E Deus disse, Samuel, não atente para a aparência, porque Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração, o profundo. E aí foi passando 7 filhos e Samuel disse, Deus não escolheu nenhum desses. E falou para Jessé, acabaram-se os seus filhos, os mancebos, os jovens? Eles não, tem um ainda lá na roça, o menor, está lá cuidando das ovelhas. Então Samuel disse, manda ele vir, porque enquanto ele não chegar, nós não nos assentaremos à mesa. Quando ele chegou, Samuel derramou o azeite sobre a cabeça de Davi e ungiu-o como rei de Israel. Mas demorou muitos anos ainda para Davi assumir o reino. Antes dele assumir, ele foi trabalhar no palácio, foi servir lá Saul. Saul era atormentado por um espírito maligno e quando Davi louvava ao Senhor com a sua harpa, Saul se acalmava. Mas uma inveja tomou conta de Saul, que ele intentou matar Davi várias vezes, sem causa. Davi estava próximo a uma parede, de repente vem uma lança de lá para cá, que se ele não desviasse rapidamente, teria sido morto. Sem fazer nada, e ele teve que fugir da presença de Davi, andou pelo deserto, de Saul, andou pelo deserto, e certa vez ele encontrou Saul dormindo, Saul e os seus homens todos dormindo. E ele chegou lá, cortou um pedaço da roupa e pegou a espada e saiu. E depois ele sentiu no coração por ter feito aquilo com o ungido do Senhor. Então, Davi dizia o seguinte, seja a mão do Senhor contra ele, mas longe de mim estender a mão contra o ungido do Senhor. Então Davi tinha consciência, tinha certeza da sua chamada. Não foi homem algum que chamou ele para ser rei. Não foi Samuel que foi lá por conta própria ungir Davi como rei. Foi o Senhor. Então, se você tem certeza da chamada de Deus, fique no seu lugar. Você tem convicção de que você não está em pecado diante de Deus, deixa quem quiser acusar. Fique tranquilo, porque, irmãos, em muitos casos, são como aqui, tolos se passando por sábios. Falsos profetas, muitas vezes, nos acusando. Mas fique tranquilo, porque o Senhor é o nosso juiz. No ponto 2 da nossa lição, Zofá fala da conversão como uma resposta à aflição. Zofá insiste na ideia aqui de que Jó está sofrendo punição de Deus pelos pecados cometidos. E como uma solução para esta situação de Jó, ele aponta uma espécie de purificação moral e conclama ao arrependimento ritualístico. O que seria esta purificação moral? Nos versículos 13 a 20 do capítulo 11, Zofá sugere a Jó uma conversão e arrependimento baseados na conduta correta, na oração e na renúncia ao pecado. E aí nós nos perguntamos, puxa, mas será que não é isso que Deus espera de nós? Uma conduta correta, uma oração e renúncia ao pecado? Sim, Deus de fato espera isso dos seus servos. Deus espera que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que tenhamos uma conduta correta. Porém, Zofá está sugerindo estas práticas como uma negociação com Deus baseada no legalismo, ou seja, alcançar o favor de Deus com base no cumprimento de regras e de rituais. Nós realmente devemos abandonar o pecado, devemos obedecer a Deus, mas esta obediência deve ser por amor e não para obter algum favor. Muitas pessoas na atualidade também têm essas práticas. Eles cumprem vários rituais com o objetivo de receber alguma coisa de Deus. Nos nossos dias tem gente que vai ao monte, que faz sofrimento, que jejua vários dias, mas não é para se consagrar ao Senhor. Não, eles fazem isso para receber bênçãos.
como se quisessem forçar Deus a fazer alguma coisa. Irmãos, Deus não se submete a nenhum capricho humano. Nenhum de nós consegue manipular as ações do Todo-Poderoso. Deus é soberano e a Bíblia diz que ele faz tudo o que lhe apraz. Quando nós lemos o Salmo 115, o salmista diz assim: porque dirão as nações, onde está o seu Deus? E ele diz: mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Então tudo o que nós fazemos para Deus deve ser por amor a ele, deve ser por temor, por reverência ao Senhor, e não para obter algum favor. Não, Deus não se deixa manipular. Muitas pessoas, o farisaísmo, por exemplo, tinha isso. Jesus contou a parábola de um fariseu e de um publicano, e ambos estavam no templo orando. O fariseu, ele pôs-se em pé diante de Deus, batia no peito e dizia assim: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais. Eu jejuo 3 vezes por semana, oro 3 vezes ao dia, dou o dízimo de tudo e não sou como os demais, nem como esse publicano, que é um pecador. Ou seja, ele concentrou a sua oração nos seus próprios atos, na sua própria justiça. O publicano, por sua vez, dizia assim: tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. Ele nem ousava olhar para cima e também certamente não entrava no templo, porque essas pessoas não tinham permissão para entrar no templo. Os gentios, os publicanos, muitos deles eram gentios, e outros eram israelitas, mas eram considerados traidores, porque eles trabalhavam para o governo romano, para o governo de ocupação. Então, eles eram odiados pelo seu próprio povo. Mas ele não se justificou. Ele pediu misericórdia a Deus. E Jesus disse que ele saiu, voltou para casa justificado, e o outro não. Então, Deus, irmãos, ele não está interessado em obediência nesse sentido, para nos engrandecer. Nós não devemos obedecer a Deus para dizer: olha, eu sou obediente, olha, eu sou crente fiel, olha, eu oro tantas vezes por dia. Eu fico preocupado quando eu vejo crente dizendo que ora não sei quantas horas por dia, que jejua, que faz e acontece, porque Jesus disse o contrário, irmãos. Jesus disse que quando nós dermos esmola, é para darmos com a mão direita, de forma que a esquerda não veja. Quando nós orarmos, Jesus disse que é para entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar, e Deus, que vê em silêncio, irá recompensar. Jesus disse que quando nós jejuarmos, é para nós fazermos isso de forma secreta, para levantar de manhã, lavar o rosto, fazer tudo normal, como se não estivesse jejuando, para não parecer aos homens que estamos jejuando. Quando nós fazemos alguma coisa no sentido de purificação moral, através dos nossos próprios atos, das nossas próprias ações ou renúncias, nós estamos, na verdade, anulando a graça de Deus. Porque, irmãos, a Bíblia chama a nossa justiça de trapos de imundícia. É uma palavra pesada, eu sei que é. Mas lá no livro do profeta Isaías diz que Deus considera a justiça humana como trapos de imundícia. E sabe o que é trapos de imundícia? Não se escandalize, mas eu preciso explicar o que é isso. Naqueles tempos não havia absorventes. As mulheres usavam um tecido lá, naqueles dias. E quando elas pegavam esse tecido sujo, eles eram chamados de trapos de imundícias. Então, a Bíblia Deus considera a nossa justiça própria dessa forma. Então, se você achar que você é o tal, que você é o justo, é isso que Deus se considera. Nós somos justificados, irmãos, não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas ações, é pela justiça de Cristo. Nós somos justificados, perdoados pela fé em Jesus. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, cremos em Jesus Cristo, então Deus olha para nós e coloca na nossa conta a justiça de Cristo. Então, entenderam o que é isso? Justificação pela fé. A Bíblia diz que pelas obras da lei ninguém será justificado. Nós somos justificados pela fé em Cristo. Então, ser crente, ser evangélico,
é ser justificado por Deus pela fé em Cristo, não pelas nossas próprias ações. Então nós praticamos boas obras não para sermos salvos, mas porque fomos salvos por Jesus. Ele nos salvou pela sua própria justiça, pelo seu sacrifício na cruz. E conforme o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo de Deus produz boas obras em nós. Então, quando alguém não pratica boas obras, significa que o Espírito Santo não está agindo na sua vida. Ele não está dando lugar ao Espírito Santo. Ele não é cheio do Espírito. Quando nós lemos Gálatas 5, a partir do versículo 16, lá diz assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E aí ele fala, o apóstolo Paulo fala das obras da carne, que são prostituição, lascívia, inveja, glutonaria, iras, discórdia, blasfêmias, feitiçarias, uma série de coisas que Paulo diz que não herdarão o reino de Deus aqueles que praticam tais coisas. Mas em seguida ele fala do fruto do Espírito, no singular, o fruto do Espírito. Ou seja, alguém que tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo domina sobre a sua vida, ele produz algumas virtudes, são 9 virtudes: amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, bondade, temperança ou domínio próprio. Então, estas são virtudes do Espírito Santo que ele produz na nossa vida. E aí tem uma pergunta: é possível negociar com Deus? As sugestões de Zofar se encaixam perfeitamente nas acusações de Satanás. Satanás dizia que Jó possuía uma bondade ou uma fidelidade interesseira. Segundo o diabo falou, se Deus tirasse tudo de Jó, ele blasfemaria. Agora Zofar sugere que Jó está em pecado e que, se abandonasse o pecado, Deus daria tudo de volta. Então, essa teologia da barganha com Deus é o mesmo discurso que hoje se prega na teologia da prosperidade. As pessoas dizem assim: se você der tudo o que tem à igreja, Deus lhe dará muito mais. Então é a mesma teologia, irmãos, de Zofar. Dê tudo para Deus e Deus te dá tudo de volta. Ou obedeça a Deus que você vai prosperar. Obedeça aos mandamentos de Deus que de nada você vai ter falta. Você vai prosperar em tudo. E o contrário também. Se você não está prosperando, é porque logo está em pecado. Ou não tem fé. Então, percebem que o discurso de Zofar é o mesmo discurso da teologia da prosperidade que se pregam em alguns púlpitos, inclusive nos nossos. Se você frequentar, irmãos, algumas campanhas, é isso que você vai ouvir. Você vai ouvir esse tipo de mensagem. De que se você obedecer a Deus, Deus vai fazer você prosperar. Se você não obedecer, Deus vai tirar tudo. Já vi muito esse discurso, irmão. Em campanhas onde falta conhecimento bíblico. Onde as pessoas começam a inventar doutrinas. Porque a maioria das pessoas que dirigem esses trabalhos, eles não frequentam cultos de ensino, não frequentam escola bíblica dominical, não leem a Bíblia, não fazem um curso teológico. E aí, por conta disso, eles acabam cometendo esse tipo de erro. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não é errado você buscar a Deus. Não é errado você participar de trabalhos de oração, do círculo de oração. Eu vi aqui a irmã Diva Souza Santos, ela está nos assistindo aqui. Ela foi minha dirigente do círculo de oração em Osasco, uma mulher de Deus. E ela sabe que eu sempre frequentei o círculo de oração lá, no Cipava 2, em Osasco. Eu, a minha esposa, lá no bairro Colina do Oeste, também onde nós congregamos por 9 anos, sempre que pude, eu sempre participei do círculo de oração. Eu sou favorável ao trabalho de oração. Nós precisamos orar sem cessar. Mas junto com a oração precisa ter palavra de Deus, precisa ter doutrina bíblica. E essa doutrina, irmãos, de que se você obedecer a Deus, tudo vai dar certo na sua vida, isso não é bíblico, irmãos. Não tem base bíblica. Jesus disse o contrário. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo diz que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Evidentemente
Jó não tinha conhecimento desta doutrina. Jó não conhecia, irmãos, a doutrina da ressurreição. Ele não sabia que ia ressuscitar. A esperança dele era somente nesta vida. Então, com base no pensamento da época, certamente Jó não entendia o que ele estava passando. Ele ficava lá se perguntando: o que está acontecendo comigo? Eu tenho minha consciência limpa, eu não me lembro de ter pecado. Eu quero debater com o Todo-Poderoso para que ele me mostre que eu pequei. E aí vinham os seus amigos e diziam: não, você é um mentiroso, você está em pecado, tem algum pecado escondido aí e você não confessa. Se você confessar e se arrepender, a tribulação cessa. Será que é verdade isso, irmão? Você que está me assistindo nesse momento e por acaso está passando por um momento difícil, será que se você se arrepender de todos os seus pecados, a tribulação vai acabar? Será que vai? Quantos homens e mulheres de Deus nós conhecemos que sofreram bastante e morreram, mesmo sendo fiéis? Quantos você e eu conhecemos? Então não é verdade. Essa ideia de barganha com a divindade também é praticada em várias religiões de matrizes africanas. Eles também oferecem sacrifícios, oferendas, para receber favores dos seus guias, dos orixás, e para aplacar a sua ira. Então, eles têm também essa ideia de troca. Mas, irmãos, no cristianismo não existe isso. No cristianismo, irmãos, nós somos servos e Deus é Senhor. Nós obedecemos a Deus não para obter o seu favor, mas porque nós o amamos. Jesus disse: vós me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem ama a Deus procura obedecê-lo, procura fugir do pecado, mas não é para obter favor, não é para se dar bem nesta vida. Eu, irmãos, eu não recebi Jesus na minha vida para prosperar financeiramente. Eu não fui servir a Deus porque se eu não fosse servir eu ia perder tudo, meu nome iria para o SPC e tal, ia viver na miséria. Não foi isso não. Eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador porque eu criei no Evangelho de Cristo. Eu sei em quem tenho crido e eu sei, irmãos, que sem Jesus eu estarei eternamente perdido. Eu sei que Ele é o único caminho para o céu. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, ainda que Ele me tire tudo, inclusive a própria vida, eu descansarei no Senhor, porque eu sei que Ele é fiel. O apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa, irmãos, é a teologia do verdadeiro crente. A teologia cristã prega isso, que todos nós somos pecadores, sem nenhuma condição de se reconciliar com Deus por conta própria. Por méritos próprios, nós não temos condições de sermos reconciliados com Deus, de forma alguma. Nós somos reconciliados com Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quem crê em Jesus, a Bíblia diz, tem a vida eterna. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E João diz: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, eram malignas. A angústia de Jó, diante de tanto sofrimento, acusações falsas dos seus amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de cansaço. No capítulo 14, Jó usa uma metáfora de uma árvore cortada e diz que há esperança para a árvore cortada. Ele diz que há esperança de que ela se restaure. Mas, pergunta Jó, morrendo o homem, porventura voltará a viver? Jó não tinha conhecimento da doutrina da ressurreição. Essa doutrina ainda não havia sido revelada. Então, a esperança dele se resumia a esta vida. Mas nós, irmãos, nós temos a esperança da ressurreição. E por isso que a nossa esperança não pode estar limitada a esta vida. Nós não servimos a Deus, repito, para estarmos bem neste mundo. Aliás, nós não temos esperança nessa terra. A nossa esperança, a bem-aventurada esperança da igreja, é a vinda gloriosa do Senhor Jesus.
Nós aguardamos a qualquer momento. Os sinais comprovam que breve Cristo virá. Tem um hino da harpa que diz assim: tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Os sinais estão se cumprindo. Israel já foi restaurada como nação. Israel passou 18 séculos espalhado pelo mundo, não tinha uma pátria. E no ano de 1948, eles voltaram à sua terra, conforme diz a profecia, e passaram a ser novamente uma nação, membro do Conselho, membro da ONU, uma nação reconhecida internacionalmente. Isso é um sinal da proximidade da volta de Jesus. Mas nós não sabemos o dia nem a hora em que ele há de vir, diz a Bíblia. Não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Por isso vigiai. Então Jó estava angustiado diante de tanto sofrimento, diante de tanta angústia, tanta falsa acusação e falta de uma resposta de Deus. Eu já disse para os irmãos que Deus responde, irmãos, mas de diversas formas. Deus responde sim, Deus responde não, Deus responde espere, ainda não é o tempo, e Deus também fica em silêncio. Muitas vezes nós oramos, falamos, pedimos, imploramos e Deus não responde, porque ainda não é a hora. E nós não vamos nos desviar por causa disso. Se Deus não te respondeu, aguarde. Fique no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista diz assim: cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Então clamei ao Senhor e disse: ó Senhor, livra a minha alma. Muitas vezes, no momento de desespero, a gente quer que Deus responda logo, que Deus responda para ontem. Mas calma, irmãos, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Ele é soberano, ele está no controle de tudo. Não se desespere. Espere no Senhor. A resposta de Deus virá. Se não vier aqui, virá na eternidade. Mas confie no Senhor. Confiar em Deus é descansar nele. É saber em quem você creu. A Bíblia diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. No ponto 3 da nossa lição, Zofá diz que todos os maus são punidos. Mas Jó apresenta um paradoxo para ele. Jó mostra pela experiência que muitos deles são bem-sucedidos. O castigo dos maus. Em seu segundo discurso, no capítulo 20, Zofá afirma que a aparente prosperidade dos ímpios é passageira, ilusória, e que estes serão punidos por Deus nesta vida. E aí eu repito para os irmãos: será que isso é verdade, irmãos? Será que todos os ímpios serão punidos nesta vida? Se nós pregarmos isso, irmãos, nós estaremos negando a realidade. Sabe por quê? Basta nós olharmos para os cantores ímpios, para os jogadores, muitos, a maioria deles adúlteros, muitos usuários de drogas, beberrões, artistas aí que praticam abortos, que praticam aí a prostituição, que são pessoas sem nenhum compromisso com Deus, muitos empresários que sonegam impostos, muitos grandes empresários que oprimem e não respeitam o direito dos trabalhadores, exploram, tem muita gente assim. E, no entanto, prosperam, são ricos. Aí você diz: não, mas é por pouco tempo. Quem garante que é por pouco tempo? Eu conheço empresários que não servem a Deus, que são ímpios, e que estão muito bem financeiramente. Tem 90 anos. Quantos empresários eu já conheci que passaram dos 90 anos? Quantos políticos corruptos nós conhecemos que já passam dos 90 anos? Nunca foram presos, roubaram a vida inteira, viveram em mansões a vida inteira, no luxo, com dinheiro na Suíça, com uma série de coisas, e não foram punidos nessa vida, nem pela justiça secular, pela justiça desse mundo, e nem por Deus. Não foram punidos assim no sentido de sofrer. Mas tenha certeza de uma coisa: um dia todos serão julgados e condenados por Deus.
a Bíblia diz: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Deus, falando através do profeta Malaquias, ele disse: vós dizeis inútil é servir a Deus, porque nós temos por bem-aventurados os soberbos. E se você, veja bem, guarde, se você avaliar que servir a Deus, que a diferença entre o justo e o ímpio é a prosperidade material e financeira, você vai chegar a essa mesma conclusão. Se você achar que quem serve a Deus é próspero, quem não serve não é, você vai chegar a essa mesma conclusão de que é inútil servir a Deus. Porque você vai ver a prosperidade dos ímpios. O salmista Asaf, no Salmo 73, ele observou isso. Ele diz assim: verdadeiramente bom é o Senhor para com Israel, mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Asaf começou a olhar para os ímpios e viu que muitos deles prosperavam. Ele não imaginou, não suspeitou, ele viu. E quando ele viu, ele mesmo confessa: quase que eu me desviei. Aí eu entrei no templo, na casa do Senhor. E eu notei, eu percebi que o Senhor os coloca em caminhos escorregadios. Eles tentam a Deus e escapam. Então, irmãos, quando nós lemos a história do rico e Lázaro, que Jesus contou lá em Lucas capítulo 16, nós vemos aqui algumas coisas importantes. Primeiro, quem era o justo naquela história que Jesus contou? Ali não é uma parábola, porque tem o nome das pessoas, Abraão, tem o Lázaro. Então, quem era o justo daquela história? Era o rico ou era Lázaro? Era Lázaro. Lázaro era o justo. O rico era o ímpio. E quando nós lemos a história, nós vamos ver que Lázaro viveu a vida inteira na miséria. O justo viveu a vida inteira na miséria. E em contrapartida, o rico, que era o ímpio, viveu a vida inteira em regalias, rico. E depois, quando nós vamos ver o final da história, nós vamos ver que o Lázaro morreu primeiro. Diz assim: o Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E o rico morreu e foi sepultado. Aí começa a diferença. A diferença entre o justo e o ímpio, no caso dessa história, começou quando? Quando os dois morreram. Primeiro eles morreram. Um foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E o outro morreu e foi sepultado. Aí você nota a diferença. Os anjos levaram um e o outro. Depois eles foram levados para lugares diferentes. O rico foi para o Hades, que era um lugar de tormento. O Lázaro foi para o seio de Abraão, ou para o paraíso. O rico olhou para cima, a Bíblia diz, erguendo os olhos, ele viu Abraão e Lázaro em seu seio, ou seja, Lázaro sendo confortado. Então, a diferença entre o justo e o ímpio, irmãos, claro que aqui nessa terra, quem serve a Deus tem a alegria da salvação, uma alegria indizível que o ímpio não tem. A alegria do ímpio é passageira. Muitas vezes o ímpio colhe os frutos amargos da sua vida ímpia, muitas vezes ele colhe doenças, são consequências da vida desregrada que ele leva, tem isso também. Mas se a pessoa pode perfeitamente ser um ímpio e não usar droga, não beber, não cuidar da saúde e mesmo assim ser ímpio. Porque se ele não crê em Deus, ele é ímpio. Se ele não serve a Deus, ele é ímpio. Mesmo que ele não viva bebendo, fumando, se prostituindo. Tem ateus que têm família estruturada, que aplicam os princípios familiares, cuidam bem dos seus filhos, da esposa, mas são ateus, são ímpios, não servem a Deus. Tem pessoas que são ímpias, mas são prudentes, eles trabalham, então não vão passar fome. Eles são prudentes, eles guardam dinheiro, eles economizam. E tem pessoas que servem a Deus que são imprudentes. Jesus disse, os filhos da luz, das trevas, são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas, eles não têm esperança em Deus. Então, muitas vezes, eles, por não ter esperança em Deus, eles então falam, eu tenho que me virar, eu tenho que me proteger, eu tenho que cuidar da minha segurança. Mas aí, muitas vezes, o crente,
Ele diz, não, Deus me guarda. E aí ele passa por perigos desnecessários muitas vezes. Muitas vezes ele sai na rua tarde da noite, ele vai para o monte tarde da noite, fica a madrugada inteira lá, e aí encontra lá uma cobra venenosa, ou ele vai num lugar assim, chega lá, um ladrão vem. Às vezes ele, não, eu confio em Deus, deixa a porta aberta. Então a diferença entre o justo e o ímpio é após a morte. O castigo dos maus não é nesta vida. Quando Jesus fala do castigo dos malfeitores, ele vai se referir à eternidade. Um dia todos irão comparecer no juízo final. E aí lá será sem misericórdia. Então Jó, irmãos, ele estava aqui diante de um paradoxo. No capítulo 21 do livro de Jó, Jó contrasta os argumentos de Zofar, mostrando a realidade dos fatos. E em sua resposta, ele mostra 3 coisas importantes. No capítulo 21, nós vamos encontrar essa resposta de Jó. Primeiro, Jó diz que não é verdade que os ímpios morrem na juventude. Jó, capítulo 21, 7 a 16. E você e eu sabemos que não é verdade. Conforme eu disse agora há pouco, quantos ímpios morrem aos 90 anos? Nós tivemos um escritor português muito famoso, eu não vou citar o nome dele, ele era ateu, zombava do cristianismo, morreu com mais de 100 anos. Nós tivemos um arquiteto aqui no Brasil, muito famoso, também, que construiu Brasília, não era cristão, era ateu também, comunista. Morreu com mais de 100 anos. Então não é verdade que os ímpios morrem na juventude. E quantos crentes fiéis nós conhecemos que morreram com 18 anos, com 20 anos? Tem muitos. A minha irmã, por exemplo, servia a Deus desde a infância, faleceu com 32 anos. Se você for pensar por esse lado, que o justo morre na velhice e o ímpio morre na juventude, você vai se desviar. Porque você vai ver que a verdade dos fatos não é essa. Segundo, na resposta de Jó, ele mostra que não é verdade que os ímpios sempre sofrem calamidades. Jó 21, 17 a 22. E observe a sua volta. É verdade que os ímpios sempre sofrem calamidades? Observe que muitos ímpios não moram em área de risco. Muitos ímpios, irmãos, moram em mansões bem seguras, com segurança. A casa deles muitas vezes não cai porque é bem feita, eles têm dinheiro para pagar engenheiro, faz uma casa bem feita. E às vezes o justo mora num barraco, na favela, num barranco, porque ele não tem outro para fazer em outro lugar, e vem a chuva e leva tudo. Aí você, não, irmão, não acontece. Eu já conheci gente assim. Eu já conheci pessoas que servem a Deus e perderam tudo na enchente. E aí, vamos dizer que os ímpios sempre sofrem calamidades? É negar a realidade. Terceiro, Jó mostra que a morte, que não é verdade que a morte é mais severa com os ímpios. Jó 21, 23 a 26. Será que a morte é mais severa do que os ímpios? Com os ímpios? O justo também não morre? Quantos justos morreram sofrendo? Quantos justos você conhece que morreu de câncer e passou tempos e tempos sofrendo? Eu já conheci vários. Muitos pastores. Quantos pastores têm morrido de Covid agora? Muitos. Nós perdemos o pastor presidente lá de Mato Grosso e o vice-presidente da nossa convenção lá, pastor Sebastião Rodrigues de Souza, servo de Deus desde a sua juventude, desde a sua infância, serviu ao Senhor, trabalhou na obra do Senhor, homem sério. Veio a Covid-19 e levou ele. Então não é verdade que a morte é mais severa com os ímpios do que com os justos. Então estas 3 afirmações de Jó, com base em sua experiência de vida, desmontaram os argumentos de Zofar e dos seus outros 2 amigos. Então, quando alguém vem com essa teologia da prosperidade, com esse triunfalismo, nós precisamos desmontar isso com a realidade. A diferença entre o justo e o ímpio não está nesta vida. Não, irmãos. Não é verdade que os ímpios morrem na juventude. Ah, você é ímpio, você vai morrer novo. Não, não é verdade isso. Tem ímpio que morre aí na terceira idade, na quarta idade. Nós vemos casos de pessoas no Antigo Testamento, de reis ímpios, que reinaram 40 anos. Leia a história do rei Acabe, o pior dos reis de Israel. Antes dele, ele foi pior do que todos antes dele.
o marido de Jezabel, casou-se com uma mulher ímpia, sacerdotisa de Baal, foi terrível, mandaram matar os profetas do Senhor, reinou 40 anos em Samaria. E aí tem rei justo que reinou muito menos. Quando você lê a história dos juízes, do tempo dos juízes, a gente vê lá que teve gente ímpia lá que durou muito tempo. O período de impiedade durava muito tempo. Agora, irmãos, tem casos em que Deus permite algum sofrimento para que a pessoa se arrependa. Isso é verdade. Mas não é verdade aquela história de que quem não vem por amor vem pela dor. Não é verdade. Tem gente que vem, que passa pela dor e não vem. Não saia pregando mais isso, que quem não vem por amor vem pela dor. Não é verdade, não. Então Deus permite algumas coisas, muitas vezes, para levar a pessoa à reflexão. Mas só vem para o Senhor se for por amor. Mesmo que o amor venha através do sofrimento. Mas tem que ser por amor. Deus não aceita conversão forçada, irmão. Conversão é por amor. Agora, Deus permite o sofrimento para que a gente se aproxime dele. Isso é verdade. Mas não é todos os casos. Cada caso é um caso. Não saia generalizando por aí, que você vai cometer injustiça. Chega na casa de alguém que está doente, você começa, isso aqui deve ser pecado. Não, se você fosse justo, você não passaria por tribulação. Isso ofende as pessoas. Isso ofende a família das pessoas. Tem casa que você vai chegar e as pessoas vão colocar você para correr. Você chegar na casa de alguém aí, a pessoa não é crente, e o crente está lá sofrendo, você vai lá com esse discurso de que a pessoa está em pecado, a família dele vai colocar você para correr. Não faça isso. A verdade vem à tona, conforme nós já dissemos em lições anteriores, irmãos, a lei da semeadura e da colheita, ela não se aplica a todas as esferas da vida humana. É verdade que nós colhemos aquilo que plantamos, sim, a Bíblia diz isso. Mas nós não colhemos apenas isso, nós colhemos o que plantamos, colhemos o que outros plantam, e as consequências nos atingem, e também somos atingidos por ações do diabo. O diabo está no mundo semeando destruição. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e nós estamos no mundo. Então, quando o diabo semeia destruição, quando o diabo gera discórdia e muitas vezes assassina alguém, às vezes é um amigo nosso, um parente nosso, então nós somos atingidos pelas ações do diabo. Mas isso não é geral. Que todas as coisas que nos acontecem é porque nós plantamos. Não. Já pensou, irmãos, você chegar para um filho que perdeu o pai, ou para um pai que perdeu o filho e dizer assim, olha, você está colhendo o que você plantou. É desumano isso. Você chegar para uma mãe que perdeu uma filha de 15 anos, um acidente, e diz, a senhora colheu, a senhora plantou isso aí. Por isso que a senhora está colhendo. Sua filha morreu porque a senhora é pecadora. Não dá para você resumir a vida dessa forma. Nós temos as consequências das ações diabólicas, mas também nós somos agraciados com o favor de Deus. Muitas vezes nós plantamos coisas ruins, nós pecamos, e a Bíblia diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, porque Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Deus é bom. A Bíblia diz que Ele não nega o sol e a chuva aos ímpios, aos pecadores. Ele faz com que o sol nasça para justos e ímpios. Muitas vezes o ímpio aproveita a oportunidade e nós não. Então, irmãos, nem sempre os sofrimentos nesta vida são punição ou a prosperidade material é bênção de Deus. Nem sempre. Existem riquezas mal adquiridas que não são bênçãos de Deus. E com base nisso, de prosperidade e tal, tem gente chamando adultério de bênção de Deus. Pessoa que troca de marido e diz que é bênção de Deus. Troca de mulher, troca a mulher por uma mais nova e diz que Deus está abençoando ele, porque deu uma esposa linda, que nem a esposa dele é. Não, irmãos. Às vezes compram um carro aí com dinheiro mal adquirido e diz que Deus está abençoando. Eu não sei se os irmãos lembram, há alguns anos atrás, teve um governador no Brasil que ele foi preso, colocando dinheiro na meia, nas peças íntimas, um escândalo. E durante essas filmagens da corrupção, alguém entregou, um dos que faziam parte da quadrilha, entregou para a polícia o esquema. Um empresário que estava sendo extorquido e ele entregou.
E aí a polícia autorizou ele a gravar. E aí ele gravou tudo, colocou câmera no escritório dele para tudo quanto é lado. E aí apareceu lá o governador, colocando dinheiro nas meias lá dentro da roupa e tal. E no meio desse escândalo, apareceu um suposto pastor que fazia parte do esquema, orando e agradecendo a Deus pela propina. Dizendo assim, Pai, nós te agradecemos por essa graça, a propina. É um escândalo, irmãos, esse tipo de coisa. Então, nem toda prosperidade é bênção de Deus. Não. Tem prosperidade, irmãos, que é maldição. A prosperidade de Deus, na Bíblia, é a aprovação de Deus. Ou seja, você pode não ter nada. Se Deus está aprovando a sua conduta, você é uma pessoa próspera. Isso é prosperidade. Mesmo não tendo nada, você é próspero. E mesmo tendo tudo, você pode não ser próspero. Entenderam? Então, concluindo a nossa lição, a soberania de Deus é um grande mistério. Nem sempre nós teremos explicações corretas para dar acerca das questões humanas, dos sofrimentos. Muitas vezes, o crente fiel passa por muitas injustiças e provações. Contudo, ele não é desassistido por Deus. Jó, mesmo sendo justo, passou por sofrimentos terríveis. Porém, mesmo diante das acusações falsas dos seus, entre aspas, amigos e do silêncio de Deus, Jó manteve as suas esperanças em Deus e nunca blasfemou. Então, nós nunca vamos entender aqui nesta vida, com a nossa mente limitada, a soberania de Deus. Tem coisas que Deus faz que nós não vamos entender. E nós não temos explicações para todas as coisas. Não. Muitas vezes vocês podem me perguntar alguma coisa. Irmão, por que acontece isso? E eu vou te dizer assim, eu não sei. Deus não me revelou. Já aconteceu muitas vezes de alguém me perguntar. Irmão, o que o irmão acha disso? Eu sou um estudioso da Bíblia. Eu gosto de estudar a Bíblia, preciso estudar. Mas tem questões na Bíblia que você vai me perguntar e eu não vou saber. Muitas. E por mais que a pessoa estude, tem coisas que as pessoas vão perguntar e você não vai saber. E não queira dar resposta para tudo. Não queira, porque você vai cometer erros. É preferível dizermos que não sabemos a dar uma resposta errada. Eu prefiro dizer que não sei, a dizer que eu sei e dar uma resposta que não tem base bíblica. Então, se você me perguntar por que eu estou sofrendo, eu não sei. Não sei. Deus sabe. Se Deus me revelar, eu te falo. Se Deus falar assim, olha, diga para ele ou para ela que ela está sofrendo isso aí por isso, aí eu vou te dizer. Mas se Deus não disser, eu não vou inventar. Eu não vou dizer assim, irmãos, Deus está me revelando que você vai ser curado hoje. Só se Deus mandar. Se Deus não mandar, eu não digo. Eu tenho muita responsabilidade nisso, irmãos, com isso. Porque eu tenho temor de Deus e eu acho que é muito pesado a expressão Deus está me mandando dizer. É muito pesado isso, porque Deus é verdadeiro. Deus não pode mentir. E se eu disser, Deus está me dizendo que você vai ser curado e você não for curado, eu vou sofrer as consequências, porque Deus não mente. E Deus não deixa barato, irmãos, alguém expor o nome dele à mentira. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado quando você vai dizer assim, irmãos, Deus me mostra isso, ou Deus me mandou dizer isso. Tome cuidado com isso, é muito perigoso isso aí. Amém? Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Quero agradecer a todos os irmãos que nos assistiram esta noite. Meu amigo pastor Jazir, irmã Raquel, irmão Luciano Almeida, irmã Ana Paula Santiago, irmã Ana Alves de Oliveira, a irmã Diva Souza Santos, nossa dirigente de oração lá em Osasco, nossa amiga, Deus abençoe. Irmão Elias Salles, meu amigo lá de Osasco também, Deus te abençoe, meu irmão. Irmã Olinda Dias, irmã missionária Sônia Menezes, esposa do nosso pastor. Irmão Celso Pequinha, Deus abençoe todos vocês. Compartilhem, irmãos, este vídeo com seus amigos, para que mais pessoas sejam alcançadas com o estudo da Palavra de Deus. Próximo domingo, nós estaremos reunidos na rua João Antônio Boni, número 650, no bairro São João Batista, na cidade de São Carlos. Se você está em São Carlos,
venha cultuar a Deus juntamente conosco. Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por este estudo da palavra de Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor, de reflexão, de estudo da Tua palavra. Eu quero nesse momento interceder, meu Senhor, por aqueles que estão sofrendo enfermidades, desprezo, e estão sendo acusados, meu Senhor, de coisas que não cometeram. O Senhor é o justo juiz que dará a recompensa a cada um. O Senhor conhece a vida de cada um, o Senhor conhece o profundo e o escondido. Tu és onisciente, o Senhor conhece todos os mistérios. Deus nos deu um fim de semana abençoado. Abençoe todos os irmãos e irmãs que nos assistiram nesta aula, nesta noite, que eles possam compreender a vontade de Deus para as suas vidas. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. Todos dizem amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus.